Fala Makers, estamos de volta e hoje a gente vai começar a fazer as coisas ficarem um pouco mais interessantes. E através dos comandos que a gente aprendeu no tutorial de cubo, hoje a gente vai construir um tijolo de Lego. Olá, eu sou Paulo Sampaio e você está no MakerMind, um canal 100% voltado à modelagem 3D e fabricação digital usando o Fusion 360. Pessoal, eu não sei vocês, mas eu sou apaixonado com Lego desde criança. Esse brinquedo que desperta a nossa criatividade e faz com que a nossa imaginação voe. E não sei se você já teve a oportunidade de ir num parque da Lego. É impressionante as coisas que eles fazem com essas pecinhas. E essa filosofia que eu quero trazer aqui para o nosso canal, trazer aqui para a modelagem 3D. Nem sempre a gente precisa de ferramentas complicadas, de ferramentas complexas para fazer coisas extraordinárias. Às vezes, ferramentas muito simples, mas usadas de maneira inteligente e repetidas vezes, conseguem resultados extraordinários. Então, hoje nós vamos fazer aqui essa pecinha de Lego completinha, bonitinha, com as dimensões oficiais da Lego, e até o final desse tutorial você vai ser capaz de fazê-la você mesmo usando o Fusion 360. Vamos começar aqui então um sketch novo, um projeto novo, e para a gente manter aí aquele padrão, vamos salvar o nosso arquivo logo de cara. Tijolo Lego, assim você garante que o Fusion está trabalhando com um autosave. Se der algum problema no programa ou se tiver um pico de luz, você está safo aí. Então eu vou gravar aqui na minha pasta Paulo MakerMind e vamos começar então. A gente vai começar com um sketch no plano horizontal, olhando aí de topo, de cima. E eu vou criar aqui então um retângulo a partir de um ponto central. Vou usar a origem como esse ponto central, e aqui você pode fazer um retângulo aproximado. Uma dica que eu dou para vocês nos sketches é: não se atenham a dimensões exatas logo de início, logo de cara. Você pode fazer ali um formato aproximado e depois, através dos constraints e através das dimensões, você chega esse desenho na dimensão exata. Assim você garante que garante uma precisão no seu desenho e garante também que todos os constraints, todas as dimensões foram colocadas. Vamos ver quais são as dimensões oficiais da Lego. Eu peguei aqui, esse esquema na internet e vocês veem que a gente tem aqui o Lego, ele não tem dimensões exatas por conta dessa folga que ele deixa de 0,2 milímetros entre as peças, para que as peças possam ser montadas uma ao lado das outras. Então ele tem, na verdade, 15,8 milímetros por 31,8 milímetros. Ok? Então a gente vai seguir aí essas dimensões exatas do tijolo da Lego. Então, com o atalho D no teclado, eu vou dar as dimensões dos lados do nosso tijolo, e aqui eu tenho 31,8. E veja que ele já escalou o meu desenho para aproximar do tamanho que eu dei ali, para a primeira dimensão. Se isso não estiver acontecendo com o seu Fusion 360, quero que vocês venham aqui em Preferências, em Design, e tenha certeza de que essa opção aqui, Scale Entire Sketch at First Dimension, esteja marcada. Isso é muito importante para que ele reaja dessa forma. Caso contrário, ele ia dar essa dimensão, ia deformar o desenho, ele não ia manter aquela proporção inicial. Então, D no teclado, vou dar agora essa dimensão que é de 15,8 milímetros do outro lado. Então, conferindo aqui, então 15,8 por 31,8 está certinho. E agora a gente vai extrudar esse desenho para obter essa altura de 9,6 milímetros. Eu já poderia desenhar toda a planta da peça e já fazer esses círculos? Sim, eu já poderia fazer isso nesse sketch. Porém, na hora de extrudar
esses círculos, eles iam nascer a partir do plano aqui, né, horizontal desse plano da minha área de trabalho. E eu não quero isso. A gente sabe que esses círculos nascem a partir do topo da peça. Então aqui eu já vou ensinar a vocês a criar planos de desenho nos lugares certos. Então a gente vai aqui em Extrude, eu seguro a setinha e arrasto e sei que ele tem 9,6 milímetros de altura. Então repare, toda vez que a gente usa um sketch, né, para fazer algum comando de extrude, ele desliga esse sketch depois para ir limpando o desenho, mas a gente pode vir aqui e reativar esse sketch. Se eu tivesse então os círculos já desenhado aqui embaixo, ele nasceria lá de baixo. Existe como, eu vou até fazer isso, vou voltar aqui no meu sketch, só clicar 2 vezes, vou criar então esse círculo. Esse círculo ele tem 4,8 milímetros e está espaçado 4,8 milímetros e está espaçado 3,9 das laterais. Está espaçado 3,9. Então vamos ver lá, 4,8 de diâmetro, 3,9 das laterais. Se eu já tivesse esse desenho pronto, veja bem, se eu dou um extrude, clico seguro, escolho Profile, ele nasce lá de baixo. E como é um sólido dentro do outro sólido, ele imagina que a gente quer cortar, mas não, eu quero dar um join. Então sim, eu conseguiria, só que eu teria que fazer uma matemática aqui, né, de quanto que ele tem de altura, mais quanto que tem o cilindro aqui de altura. Existem formas aqui nessa caixa de diálogo para contornar esse tipo de coisa? Tem. Qual que é o meu start? Bom, eu quero que o meu start seja a partir de um objeto. Eu posso dar um offset em dimensões ou eu posso indicar para ele um objeto. Então eu vou indicar este plano. Então eu quero aqui selecionar este plano e aí ele nasce a partir desse plano e eu posso aí sim dar a dimensão de 1,8 milímetros. Eu posso fazer dessa forma? Posso, porém ela é mais trabalhosa, são mais passos. Então como que eu vou fazer? Eu vou ensinar vocês agora a criar um sketch no lugar certo. Eu posso vir aqui, criar um novo sketch a partir deste plano. Estou agora no meu ambiente de sketch, olhando de topo, e vou criar o círculo a partir deste plano. Eu sei que esse círculo então tem 4,8 e tem dimensões de 3,9 das bordas. E veja agora, Finish Sketch, que o meu círculo ele já está no lugar certo. Basta eu dar um extrude, é 1,8 ou 1,2? 1,8, tá certo. E dar um extrude nesse elemento a partir daqui, 1,8. Então veja que é muito simples, muito fácil criar as coisas no Fusion através de desenhos nos lugares certos. Então se eu quisesse criar alguma coisa nessa face, nessa face, nessa face, basta eu criar um novo sketch nas faces certas. Ok? E eu não preciso desenhar todos os elementos, já que é um elemento repetitivo, basta eu criar um padrão de repetição. Então aqui em Create eu tenho lá embaixo Pattern, que é o nosso padrão de repetição. E veja que eu tenho padrão retangular, circular ou seguindo um caminho. Eu posso indicar um caminho aonde a repetição vai acontecer. No nosso caso aqui é um padrão simples, um padrão retangular, né? Então eu vou sempre se atentando aí às caixas de diálogo que se abrem a cada comando do Fusion. São essas caixas de diálogo, vocês viram lá no Extrude, e deixa o comando realmente poderoso. E como a gente criou um Extrude aqui e deu um Join, ou seja, o Fusion soldou esse elemento no outro, vocês podem reparar aqui nos meus corpos, eu tenho um corpo só unido, né? Eu não tenho elementos separados. Como que eu vou repetir apenas esses elementos? Olha que bacana. Que tipo de elemento eu quero criar, então, um padrão de repetição? Eu poderia criar esse padrão de repetição em faces, poderia criar em corpos, um corpo inteiro,
Em componentes, se eu tivesse já organizando a minha árvore em componentes, por enquanto não, porque nós estamos criando um corpo só. Depois eu posso pegar esse corpo e transformar ele em componente. E eu tenho features. Eu deixei por último aqui. O que seriam esses features? São todos os elementos criados aqui embaixo na timeline. Então veja bem, o Extrude criou um feature, criou um corpo a partir de um elemento. Então eu vou selecionar esse último Extrude que eu dei no círculo. E veja bem, aqui ele ficou azul. Eu posso criar um padrão de repetição nesse feature, né? Nesse Extrude dado na linha do tempo. Quais as direções que eu quero criar, então, esse padrão de repetição? Eu vou escolher, então, aqui no eixo cartesiano o eixo X e o eixo Y da minha origem. Por isso também a importância da gente estar sempre se orientando a partir da origem da nossa área de trabalho. E veja que surge aqui então duas setas que eu posso arrastar e ver a padronagem que eu estou criando. Vamos melhorar isso daqui. Veja que a distância, o tipo de distância está por extend, ou seja, seria a dimensão total que eu vou percorrer, ou por spacing. E eu quero spacing porque é a informação que eu tenho. Eu sei que eles estão espaçados em 8 milímetros e, né, de 8 em 8 milímetros, tanto coluna quanto linhas, e ali de 3,9 milímetros da borda que a gente já colocou. Então eu vou dar spacing, quantidade. Aqui eu quero que ele tenha 4 elementos e nas outras colunas eu quero que ele tenha apenas 2. Porém, o espaçamento está errado. Eu vou dar aqui de 8. E aqui também de 8. Opa! Menos 8. Né? Então é importante a gente... Menos 8. Pronto. É importante a gente ver aí, né? Testar e se atentar se as direções estão corretas. Então a gente já tem aí a nossa padronização de repetição criada. E veja que ele abre aqui essas caixinhas de check aqui, que eu posso clicar nelas e suprimir, né, algumas peças se assim fosse a minha intenção. Como não é, eu vou dar um OK e está criado então os nossos objetos ao longo do nosso cubo. Está prontinho. Agora basta a gente criar aquela casca, aquele vazio aqui dentro do nosso tijolo de Lego. E para isso existe um comando que se chama shell, que está no Modify. E está aqui, ó, shell, né? Remover material da parte interior, criando aí uma cavidade oca, né, nas paredes e deixando uma espessura. É exatamente o que a gente quer. Então eu vou indicar aqui a parte de baixo do nosso tijolo e aqui você pode arrastar e definir então qual a espessura que a gente quer. E veja lá no nosso esquema que a espessura do nosso tijolo é de 1,2 milímetros. Então basta eu especificar isso ali, 1,2 milímetros, e dar Enter. E olha só que bacana, o nosso tijolinho de Lego está praticamente pronto, com o que aí? 2, 3 comandos e 2 sketches. Não é incrível isso? Então agora falta a gente criar esses elementos aqui. Veja que ele já criou automaticamente esses elementos furadinhos aqui da peça. Se eu não quisesse esses elementos furadinhos, como que eu poderia fazer? Eu deveria dar o comando shell primeiro, antes de criar as bolinhas aqui em cima, porque assim ele manteria uma parte interna lisa antes de criar as bolinhas. Então vamos lá, vamos criar esses elementos internos aqui. Eu sei que ele dá até uma fórmula matemática aqui de como que eles chegam nessa dimensão, mas eu vou pegar aqui a dimensão arredondada, que é de 6,5 milímetros de diâmetro no aro externo e 4,8 no interno. Então 4,8 e 6,5. E vou criar um sketch então nessa base inferior. Vou criar um sketch aqui embaixo, dar um look at, criar um círculo. Aproximadamente eu posso usar aqui, já que eu criei a partir da origem, eu posso utilizar essa linha aqui, você vê que ele snapa na linha,
e criar um círculo aqui de dimensão de quanto que é mesmo? 4,8 e 6,5. Então, 4,8 e vou dar mais um arco, um constraint aqui a partir do centro, assim ele cria um constraint concêntrico, né? 4,8 e 6,5. Eu não sei exatamente se ele fez 6,5. Pronto, a gente dá o dimension. Está criado então os nossos dois círculos. E agora eu preciso orientá-los no espaço. Eu sei que ele tá, o centro dele está a 7,9. Eu dou um Enter e aí com o botão direito eu repito este comando. Eu vou criar essa mesma dimensão aqui. Quase que eu acerto, 7,9 milímetros. Enter e agora ele está posicionado no lugar certo. E a gente pode dar um Finish Sketch e dar um Extrude apenas nesse arco daqui. Então veja que eu posso criar o arco e até onde eu vou, qual a distância. Eu não preciso fazer matemática, basta eu vir aqui na distância no meu diálogo e optar por To Object, até um certo objeto, e eu vou selecionar esse objeto, que é essa face interna. Ele já dá o extrude até encostar na face. Com o join selecionado, ele já gruda, solda essa peça nova na nossa peça existente. Ok, então eu tenho aí nosso elemento criado, e agora é só eu dar o pattern de novo, o padrão de repetição retangular. Então vou lá em Modify, aliás, desculpa, Create, né, porque eu vou criar novos elementos, pattern retangular. Qual o objeto que eu quero? Eu quero feature, esse último extrude que eu dei. Eu quero na direção X, arrasto para cá, são 3 elementos, e eu sei que eles estão também de 8 em 8 milímetros de spacing, e eu dou um OK, e está criado então os nossos elementos. Gente, está praticamente pronto para a gente deixar ele real. Saiba que nada na natureza é exatamente canto vivo, então eu sempre gosto de dar um filetezinho naqueles cantos mais visíveis, e a peça fica muito mais bem acabada. Então vou lá, dar um fillet, posso dar um fillet aqui em todas as arestas. Veja que eu posso selecionar a aresta ou eu posso selecionar a face. Quando eu seleciono a face, ele já pega todas as arestas, né? Então isso poupa tempo de seleção. Veja que essa acabei repetindo ali aquela aresta, é só clicar de novo que ele deseleciona. Opa, ele pegou uma aresta, tá vendo? Escondida, eu quero a face, é só clicar na aresta de novo. Então todas essas arestas, e eu vou dar aqui um fillet de 0,1 milímetro. Nossa, Paulo, mas você é muito preciosista. Sou, sabe por quê? Porque olha como a peça fica mais bem acabada, tá vendo? É a diferença de uma modelagem pensada, bem feita, de uma modelagem não terminada, uma modelagem não finalizada. E aqui agora, para ela ficar bacaninha, eu não vou me preocupar com a parte de baixo, mas é só pegar aqui um Appearance e eu escolher aqui então um plástico. Eu vou pegar essa poliamida aqui, que é um polímero amarelo, que eu achei bonito, e foi o que eu utilizei naquele outro desenho que eu fiz. Tá feito então o nosso tijolo de Lego. E se vocês querem aqui dar um print screen mais bacana, troca a câmera para perspectiva e ele fica muito mais bonito. E é isso daí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado então desse tutorial. Veja que a partir de ferramentas que a gente já conhecia, como Sketch, Extrude,
e fillet a gente conseguiu fazer aí o nosso Lego. E também aprendemos aí novas ferramentas como pattern, né, o padrão de repetição aí retangular, e também a gente aprendeu a fazer sketches a partir de novos planos. Agora imagina se esse objeto nosso fosse parametrizado e você pudesse a partir dele criar qualquer peça do Lego, seja ela fina num padrão 3,2, ou se ela fosse alta no padrão 9,6, ou de 4 cilindros, 1 cilindro, 6 cilindros, ou até mesmo aquelas chapas grandes. Então, no próximo tutorial, a gente vai revisitar este modelo, só que usando a ferramenta paramétrica do Fusion 360, e eu te vejo então no próximo tutorial. Eu sou Paulo Sampaio, esse é o MakerMind. Se você não está inscrito no canal, o faça, ative o sininho para você não perder nenhum desses tutoriais. Me siga também no Instagram para você ver o que eu ando fazendo no mundo da fabricação digital. Eu te vejo no próximo tutorial.